Bom dia a todos. Dando sequência às nossas reuniões clínicas, todas as quartas-feiras, às 7h17. Então, pontualmente, estamos iniciando mais uma reunião. Lembrando que essas reuniões elas têm o objetivo de discutir alguns artigos relacionados às arritmias e depois, geralmente com em torno de 20 minutos de apresentação, depois, ao final, mais uns 20 minutos de discussão e perguntas. Bem, hoje, trouxe um assunto. Só um minutinho, deixa eu passar o slide aqui. Eu trouxe um assunto sobre a eletrologia brasileira, né? Vamos dizer assim, uma homenagem à eletrologia brasileira, porque foi publicado esse mês um estudo que já no meio da arritmia brasileira já muito se fala desse estudo que estava sendo aguardado por alguns anos, né, que era um estudo sobre a amiodarona versus o CDI na prevenção primária de morte em pacientes com cardiomiopatia chagásica, né, que é o CHAGASICS, né, que foi um estudo randomizado, realizado pela equipe lá de São Paulo, Dr. Martinelli, Martino Martinelli e pessoal lá da USP. Enfim, estávamos aguardando esse artigo que foi publicado essa semana no JAMA. Antes de falar sobre esse artigo propriamente dito, eu vou dar uma revisada sobre o que é a doença de Chagas. Então, assim, ela é uma doença basicamente da América Latina, né? Nos últimos anos, ela teve um aumento na sua distribuição devido à migração das pessoas, porém, ela é uma doença que foi descrita em 1909 por um médico brasileiro chamado Carlos Chagas. Ele nomeou o parasita em homenagem ao seu mentor, Oswaldo Cruz. Então, o Trypanosoma cruzi é uma homenagem ao Oswaldo Cruz. Então, o que que é? Ela é uma zoonose transmitida principalmente através de secreções carregadas nas fezes do inseto, né, da família Triatomíneos hematófagos, que é o Trypanosoma cruzi. Então, ela tem transmissão dessa forma, mas pode ter transmissão também vertical de mãe para filho e também transmissão oral em cana-de-açúcar, açaí, enfim. Ah, Como é que funciona, né? Ela é uma doença que ela tem ela predomina no sexo masculino, o diagnóstico geralmente em 30 e 50 anos. E assim, o barbeiro, então, é o vetor, né? O Trypanosoma cruzi é o agente, e o homem hospedeiro ele tem essa, essa esse ciclo, né, onde o barbeiro pica o homem coça, entra na corrente sanguínea, e aí tem a fase do vetor e a fase humana, e assim a doença se perpetua. Então, é uma doença basicamente da América Latina e também agora da América Central e América do Norte. 8 a 10 milhões de pessoas infectadas no mundo. O número de casos vem diminuindo com o tempo, com o tratamento, com a prevenção, porém ainda existem cerca de 30 mil novos casos por ano na América Latina. Então, quando o paciente tem essa infecção, existe a fase aguda, né, da infecção. Geralmente, a fase aguda, ela não desenvolve a doença grave, tá? Menos de 1% dos pacientes desenvolvem uma doença grave aguda, porém, quando ela ocorre, em cerca de 5% dos pacientes podem desenvolver uma forma, morte já na fase aguda, né? Geralmente devido a uma miocardite, uma meningoencefalite, porém, isso é raro. O que acontece de fato é a fase intermediária, né, em que existe a parasitologia, a infecção, porém o paciente não desenvolve a doença, ele fica aquela forma indeterminada. Em cerca de 30% dos pacientes têm essa forma indeterminada e ela tem um prognóstico bom. Só que cerca de 70% dos pacientes vão desenvolver a fase crônica da doença, e desses 70%, um terço vão desenvolver a forma sintomática, né? Geralmente 2 anos após a infecção inicial. E aí, quando desenvolve essa fase sintomática, né, da doença crônica, ela pode se manifestar de forma cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva. Então, o que que é a cardiopatia chagásica? Ela é uma miocardite crônica, ela envolve todas as câmaras do coração e geralmente causa danos ao sistema de condução. É uma doença, uma situação conhecida também é que ela desenvolve uma doença coronariana sem obstrução significativa. Então, os pacientes têm doença microvascular, né?
podem desenvolver morte súbita rítmica, que é a principal causa de óbito, e pode ser a primeira manifestação da doença, tá? E essa morte súbita ela ocorre em 55 a 65% dos óbitos e pode ocorrer, então, a qualquer momento, inclusive em pacientes assintomáticos. Então, essa cardiopatia? Ela é uma miocardite crônica, existe uma parasitemia contínua, né? E uma lesão miocárdica imunomediada, levando a um dano autonômico, né? E surtos microvasculares, gerando fibrose intersticial e uma ativação neuromoral. Então, é um ciclo, né, de infecção, antígeno, resposta imune, fibrose, e vai progressivamente envolvendo o ventrículo esquerdo, levando a desenvolvimento de insuficiência cardíaca, morte súbita, arritmias. Geralmente, o eletro de apresentação nessa fase mais evoluída, o paciente tem essa característica de um BRD com BDAS, com uma baixa voltagem, bradicardias importantes por dano do sistema de condução. Os pacientes geralmente desenvolvem disfunção ventricular e as principais disfunções são anormalidades segmentares, né, que são achadas mais frequentes e podem ser uma manifestação mais precoce da doença. Os segmentos envolvidos mais comumente são a parede infralateral e o ápice do ventrículo esquerdo, e a contração anteroseptal fica preservada. É muito comum a ocorrência de aneurismas apicais e em 45% dos pacientes com insuficiência cardíaca e que têm disfunção sistólica vão apresentar aneurismas apicais. Então, uma boa parte dos pacientes. E eles são preditores de trombos e murais e acidente vascular cerebral. Então, o AVC é o principal evento clínico de tromboembolismo, mas pode ter embolia para pulmão ou membros, e pode ser a primeira manifestação da doença em pacientes assintomáticos. A desautonomia é uma situação que ocorre com bastante frequência, né? E basicamente ocorre por uma modulação vagal, né? Sobre o nódulo sinusal. Então, essa patogênese, essa fibrose invade ali o sistema de condução, leva a uma denervação, né? E uma denervação parasimpática, com a destruição das células ganglionares, neurônio vagal e as fibras nervosas e acaba desenvolvendo essas arritmias e bradiarritmias. Então, mais especificamente sobre arritmias, né, ela é considerada uma cardiopatia ritmogênica, né? Ela ocorre com bradicardia, taquiarritmias, extracístoles ventriculares polimórficas são bem comuns, e no Holter e no teste de esteira. E os episódios de TVNS são mais frequentes do que em outras cardiomiopatias. Então, os pacientes com Chagas têm bastante TVNS no Holter. Aproximadamente 40% vão apresentar taquicardia ventricular não sustentada. E quase todos os pacientes com insuficiência cardíaca vão ter taquicardia ventricular não sustentada. A TV sustentada é uma característica dessas doenças, de uma forma mais avançada. É o principal fator de súbita. E ela pode ocorrer em várias regiões, mas a fibrose infralateral do VE é mais comum. E tem uma característica de ocorrer a cicatriz mais na região epicárdica, né? Eu vou mostrar mais adiante em relação a isso. FA é muito comum também, principalmente em pacientes com IC avançada, e a doença de Chagas é uma das principais causas de bloqueio atrioventricular nos países latino-americanos, né? Devido a essa fibrose do sistema de condução. Então, as arritmias, né? A gente tem doença do nó sinusal, doença do nó atrioventricular, bloqueios avançados, bloqueio do ramo direito, bloqueio do ramo anterofascicular, do ramo fascicular, divisional antero superior, arritmias ventriculares polimórficas, TVNS, a gente tem aqui os aneurismas apicais, insuficiências mitrais, insuficiência tricúspide, né, aqui mostrando aqui um aneurisma apical, né, insuficiência cardíaca, tá? Então, as três principais causas de mortes em ordem de frequência são morte súbita, insuficiência cardíaca e episódios de embolia. E como é que a gente faz a prevenção? O CDI, a princípio, é o tratamento para prevenção secundária, né? E essas indicações de CDI para esse tipo de cardiopatia, eles são derivados de outros
indicações, como as indicações das cardiopatias isquêmicas e as cardiopatias não isquêmicas. Porém, a indicação ela ocorre principalmente se o paciente tem TV com estabilidade hemodinâmica, né? Então, indicações secundárias, né? Se o paciente tem uma morte súbita abortada, por exemplo, uma TVFV. Ela só vai ter indicação primária, na verdade, e classe de indicação 2A, se o paciente tem síncope e ele foi submetido a um estudo eletrofisiológico, e no estudo eletrofisiológico, então, foi induzida uma TV sustentada. Aí sim ele tem indicação de CDI nesse contexto. E quem que tem maior risco? Então, foi identificado, foi feito esse estudo em 2006 pelo grupo brasileiro para avaliar quem que tem mais risco de morte, né, na doença chagásica. E o grupo do Dr. Hassi, né, desenvolveu o Hassi Score. Então, qual foi o objetivo desse estudo? Ele desenvolveu um score de risco derivado de alguns fatores de risco independentes de morte. Essa validade foi posteriormente testada em outra coorte de pacientes. Então, acompanhou um grande número de pacientes com doença de Chagas, com doença cardíaca bem característica, 331 pacientes com segmento em torno de 7, quase 8 anos. E o que ele avaliou? Avaliou que pacientes com classe funcional, com doença de Chagas, com classe funcional 3 ou 4, cardiomegalia, alterações segmentares, TV não sustentada, baixa voltagem no eletro e do sexo masculino, tinham mais risco. E aí foi realizada uma pontuação desses 6 fatores, e a pontuação classificou o paciente em grupo baixo risco, grupo intermediário e grupo de alto risco, sendo que os pacientes de alto risco tinham que somar 12 a 20 pontos, tá? E o que foi visto? Pacientes com risco alto, até 84% dos pacientes em 10 anos já estariam mortos. Então, e pacientes com uma pontuação intermediária, em 10 anos, 44% dos pacientes já morreriam no acompanhamento. Então, esse score de raça é um score que avalia e ajuda a gente a classificar os pacientes com maior risco de morte, tá? E qual que é a prevenção primária, então? Qual que é o problema, né? É uma dificuldade para identificar aqueles pacientes de alto risco, né? Tem um problema de custo-efetividade, de sair dando CDI para todo mundo, e também não sabe se a amiodarona é indicada para todos os pacientes de alto risco, né? Então, ela vai mudar a mortalidade? Aí que entrou, então, o estudo Chagas, que foi publicado essa semana. Então, estava sendo aguardado. E qual que é o racional teórico desse estudo? Então, para prevenção de morte súbita em pacientes com cardiopatia chagásica, né, o uso da amiodarona ou CDI em sua combinação é a opção utilizada. Então, os pacientes acabam usando a amiodarona ou acabam tendo implante de CDI, mas nenhum estudo clínico randomizado avaliou a eficácia dessas terapias. Então, a indicação do CDI em pacientes com essa cardiopatia, ela é baseada na extrapolação de outros ensaios clínicos randomizados, né, que mostraram o benefício do CDI nas cardiopatias isquêmicas e não isquêmicas. Como é que foi o estudo? Então, foi um estudo randomizado, aberto, de grupos paralelos, realizado em 13 centros no Brasil, e foi projetado para avaliar se os CDIs são mais eficazes do que a terapia com amiodarona na prevenção primária de mortalidade por todas as causas, tá? Em pacientes com risco moderado a alto, tá? O desfecho primário, mortalidade por todas as causas, e os desfechos secundários foram morte súbita cardíaca, morte cardiovascular, morte por insuficiência cardíaca, hospitalização e necessidade de implante de marca-passo ou CDI em caso de bradiarritmia grave. Então, ele incluiu pacientes com 18 a 75 anos, tinha que ter os testes sorológicos documentados, em pelo menos 2 métodos nos últimos 6 meses, e aqui entra o score de raça, de pelo menos 10 pontos, ou seja, de moderado a grave. E tinha que ter pelo menos um episódio de taquicardia ventricular não sustentada, tá? Com mais de 3 batimentos. E foram randomizados, no total, 362 pacientes. Foram alocados de forma iguais para cada tratamento. E com o acompanhamento, houve 166 pacientes no grupo alocados para o amiodarona e 157 para o grupo CDI. Foi randomização 1 para 1,
acompanhamento 10 dias, 30 dias, 4 meses, intervalo de 4 meses até os 6 anos após o início da terapia. O estudo foi de 2014 a 2021 e eu vou falar mais adiante, mas já adiantando, ele não conseguiu atingir o número de participantes que proposto. E teve algumas limitações, principalmente decorrentes da pandemia e também por falta de apoio financeiro. Então, o grupo CDI, eles implantavam um CDI, um dispositivo, preferencialmente um dispositivo monocameral. A programação era VVI 40, a detecção e terapia acima de 180 e geralmente eles utilizavam um burst de até 8 batimentos. O grupo, o ideal era evitar o uso de amiodarona, exceto em casos de múltiplos choques do CDI, tempestade elétrica. Grupo amiodarona, 200 miligramas inicialmente, 200 a 400 miligramas dia, sendo que nos primeiros 10 dias, 600 miligramas dia. E foi recomendar o implante do marca-passo somente em casos de arritmia grave, indicar CDI só se o paciente tivesse TV sustentada ou FV durante o acompanhamento. E esse crossover foi fortemente desencorajado, mas caso fosse necessário, era permitido. Então, como falei, né, a análise inicial era para 1.100 pacientes, né, que seriam acompanhados por 4 anos e meio e tinham um poder se baseou no poder de 90% para detectar uma redução relativa de 30% na mortalidade por todas as causas com CDI, assumindo uma taxa de mortalidade de 30% no grupo controle recebendo amiodarona. Porém, esse tamanho da amostra foi menor do que o planejado. Então, teve 362 pacientes somente com segmento de 3,6 anos. E os resultados foram uma média de idade de 57 anos, a maioria do sexo masculino, a média da fração de ejeção em torno de 37, 38%, e a maioria dos pacientes tinham um score de RASS de alto risco, né? Acima de 12 pontos. Tá? Na sequência, eu vou mostrar os gráficos, porém, já mostrando que o endpoint primário não houve diferença entre os grupos. Tá? Então, aqui, o endpoint primário de mortalidade por todas as causas, mostrando que no início, até houve menor mortalidade ao longo do início do acompanhamento, porém, essa curva, no final ali no início do 4º ano, ela se encontra, então o benefício, o endpoint primário de redução de morte por todas as causas não foi atingido, não teve diferença, bem como a morte cardiovascular. Porém, na avaliação dos efeitos secundários, houve uma diferença entre os grupos, mostrando que a morte súbita, houve diferença, sendo que o grupo do CDI teve menos morte súbita do que os pacientes que estavam tratando só com amiodarona. Assim como também a morte por insuficiência cardíaca e a hospitalização por insuficiência cardíaca também, os pacientes com CDI internaram menos. E, então, alguns pontos de discussão sobre esse artigo é que a gente sabe que a indicação do implante CDI para prevenção de morte súbita nas cardiopatias não isquêmicas ainda é motivo de debate. Então, né, o implante do CDI nessa cardiopatia não isquêmica ainda é recomendado através do uso da fração de ejeção. Né? Se o paciente tem uma fração de ejeção menor do que 35, tem um tratamento clínico otimizado, uma classe funcional entre 2 e 3, e uma expectativa de vida maior do que 1 ano, a gente acaba indicando esse CDI nessas cardiopatias não isquêmicas, como é o caso da doença de Chagas. Né? Porém, mais recentemente, nos últimos anos, a gente sabe que, como o estudo Danish, por exemplo, deixaram dúvidas quanto ao real benefício da indicação do CDI nesse cenário de cardiopatia não isquêmica baseados apenas na fração de ejeção. Então, os resultados do estudo não mostraram redução da mortalidade geral através do uso de CDI, né, para prevenção primária, contrastando com achados de estudos com pacientes com IC com fração de ejeção reduzida e miocardiopatia isquêmica, por exemplo, os estudos MUST e o MEDIT. Porém, ele teve um achado semelhante ao estudo Danish,
que não conseguiu demonstrar uma redução de mortalidade por todas as causas, mas relataram de forma semelhante ao estudo Chagas uma redução significativa no risco de morte súbita cardíaca, de 54% e 48%. O estudo SCAN-HEFT, né, que é um estudo também que avaliou o benefício do CDI em relação à terapia médica dependente do tempo, ele mostrou que o estudo SCAN-HEFT ele mostrou que o benefício do CDI, que ele teve redução de mortalidade, ele persistiu até o 5º ano do acompanhamento. Porém, do 6º ano até o 9º ano, não houve benefício do CDI. E esses achados foram semelhantes ao Chagas também. Foi mais ou menos o mesmo cenário, porque a mortalidade por todas as causas foi 32% menor no grupo CDI, com aos 3 anos de acompanhamento. 17% menor aos 4 anos e 7% menor ao 5º ano. Então, mostrando que, como é uma doença grave, o CDI, no início do tratamento, assim como o SCAN-HEFT mostrou também, ele tem um benefício, porém, ao longo do tempo, a doença acaba evoluindo e talvez o CDI não ajude tanto. Então, concluindo, entre pacientes com cardiomiopatia chagásica crônica, o implante do CDI falhou em reduzir a mortalidade por todas as causas, em comparação com a amiodarona, porém, houve um benefício do CDI em relação aos resultados de morte cardíaca súbita e hospitalização por insuficiência cardíaca. Esses estudos de resultados secundários, eles precisam ser interpretados com cautela dentro de um ensaio que interrompeu prematuramente a inscrição. E só para terminar, eu vou trazer um caso rapidinho de um paciente do nosso grupo aqui, que é um paciente que acompanha comigo. É um paciente de 73 anos que tem uma doença de Chagas, diagnóstico desde 2019. O paciente tinha indicação de implante de CDI, ele tem um score de RASS de 18, no total de 20 pontos, então classe funcional 3, cardiomiogalia, tem uma disfunção sistólica, tinha TV não sustentada e era do sexo masculino, então score de RASS alto, já tinha indicação de CDI, o paciente se negava a receber o CDI. Esse paciente estava numa viagem para Portugal no final do ano passado, teve uma taquicardia ventricular com instabilidade, foi recuperado e foi implantado um CDI com prevenção secundária lá em dezembro de 2023 em Portugal. E veio para o Brasil. Em abril, esse paciente internou com tempestade elétrica e foi submetido a 2 ablações do nosso serviço. Na mesma internação, ele foi submetido inicialmente a uma ablação endocárdica e epicárdica, porém, alguns dias depois, ele voltou a apresentar TV e foi realizado, então, um segundo procedimento. E só para exemplificar para vocês, a ablação epicárdica, que é a cicatriz no chagásico, geralmente a arritmia ocorre no pericárdio, no epicárdio, desculpa, e o acesso tem que ser não de forma usual, mas sim pelo pericárdio, e a gente utiliza então essa agulha de Twey, que é uma agulha desenhada para anestesia peridural, para minimizar o risco de perfuração cardíaca. Então é feito um acesso pericárdico, né, conforme está mostrando aqui na imagem, e aproveitando, eu queria agradecer, porque nesse dia eu não estava presente na cidade, e o grupo, então a importância do grupo, agradecer aí ao Dr. Alexandre e ao Dr. Kloss, que foram fundamentais aí no sucesso desse caso, saber que existem poucas emergências na eletrologia, e a tempestade elétrica é uma dessas emergências, e esse caso foi feito à meia-noite, numa sexta-feira, e o paciente estava em tempestade elétrica, em risco de morte, e mostrando aqui, então, o mapa epicárdico, mostrando aqui a cicatriz extensa, e a área aqui da condução lenta da arritmia, mostrar aqui o videozinho, aqui os pontos de ablação, e o momento onde a arritmia, durante a aplicação, foi revertida, tá? Aqui 2 videozinhos para mostrar para vocês, se eu consigo passar aqui. Tem que dar uma mais. Então, aqui mostrando o circuito da arritmia, né? E aqui um ponto onde foi realizada uma aplicação, e na primeira aplicação, o paciente que estava em tempestade elétrica, ele reverteu a arritmia. Obviamente, depois foram as lesões foram
aumentadas aqui para fazer uma barreira para que essa arritmia não voltasse. E aqui só para mostrar o videozinho do momento da felicidade do grupo no momento que a arritmia é revertida. Ops. Não vai mostrar. Não vai. Mas enfim. Volta mais um, eu acho que ele consegue. Então. Vamos ver aqui. O áudio. Aí, ela não. Não sei sei. porque não pegou. Não. Mas, enfim, e o paciente nós estamos em outubro, já há mais de 6 meses aí dessa ablação, o paciente está muito, muito bem, no acompanhamento CDI, nem taquicardia ventricular não sustentada ele tem feito. Obviamente, a gente sabe que essa doença é uma doença progressiva, que o risco dessa arritmia voltar ela é bastante expressivo, porém, o paciente está muito bem nesse momento. Obrigado. Valeu. Boa, deixa eu dar uma paradinha.